Greenfoot 5 Minutes. Mastering the API. Olá pessoal, aqui é o Jonathan Moraes e esse é o 11º episódio da série Greenfoot 5 Minutes. O método da classe Object que a gente vai ver hoje é o getObjectInRange. Esse método aqui, como parâmetro, ele pede o valor do raio da circunferência e o tipo da classe que a gente está buscando. Conforme sua descrição fala, ele vai retornar para a gente todo objeto que seja encontrado dentro do raio de busca que a gente passar como parâmetro. E é claro que a distância central entre o objeto que está procurando, que nesse caso aqui é o nosso garoto, e o centro do próximo objeto tem que ser menor ou igual ao raio que nós informamos. A distância de raio que a gente vai utilizar, ela usa a unidade de células. E se a gente passar o valor como null, ele vai procurar qualquer classe. Então, qualquer coisa que ele encontrar nesse raio, ele vai devolver para a gente. Mas se a gente passar objeto específico, no nosso caso a gente está procurando maçãs, a gente vai receber apenas o retorno das maçãs. Como ele retorna para a gente uma lista de objetos, esse método serve para buscar mais de um objeto ao mesmo tempo. Como é que funciona então aqui dentro da nossa programação? Eu criei para vocês aqui, refatorei o código agora, então a gente tem um código mais enxuto para trabalhar e fica mais fácil de explicar para vocês. Então aqui basicamente o que a gente vai fazer é utilizar esse método aqui que eu criei, que é o InRangeExample, e nesse método a gente vai passar para ele apenas o valor do nosso raio, tá? E aí o que acontece? Dentro desse método, que aqui é a especificação dele, a gente tem aqui apenas a configuração do radar, que é uma configuração visual, que a gente usa essa classe para vocês terem uma ideia do nosso radar. E aqui, de fato, é onde a gente passa os valores de busca para nosso raio, né? E aqui, então, olha só, no getObjectInRange, a gente passa o valor dos raios que a gente vai passar. Então, por que a gente aqui está passando essa variável convertida, tá? É porque é o seguinte, quando a gente passa aqui, por exemplo, eu estou passando o valor 3. Então, qual é o valor do nosso raio? O valor do nosso raio não é 3, são 3 unidades de célula. Como o nosso mundo é composto de células de 8 pixels cada uma, então o nosso raio de circunferência é 3 vezes 8, tá bom? Por isso que a gente tem apenas esse método aqui, ó, que é o getCellInPixels, para converter o valor 3 para o valor do raio em pixels que a gente vai trabalhar. Mas não tem segredo nenhum, é a mesma coisa que nós vimos nos vídeos anteriores. Se vocês tiverem dúvidas de como esse cálculo acontece, nós temos aqui, é claro, o nosso método para servir como exemplo. Ó. Então olha aqui, ó, getCellUnits. Então ele apenas faz aquilo que eu falei a vocês. Pega o valor de células, multiplica pelo valor de pixels, que está definido no tamanho do mundo, e devolve o valor dessa multiplicação para a gente. Feito isso, a gente passa esse objeto para busca e se encontrar alguma coisa, a gente vai ver aqui o resultado. Então olha só agora tudo funcionando. Quando eu executo aqui, de cara, como o valor é 3, ele já encontra os dois objetos. Mas se eu vir aqui um pouco para baixo, ó, o nosso radar já para de encontrar a segunda maçã. Se eu vier para cá, ele também vai perder, ó, ele não vai estar ao alcance, né, da nossa busca. Qual que é a diferença então desse método para os outros dois que nós vimos? Se a gente olhar aqui agora, basta comentar a linha para ver a diferença entre eles. Olha só. Esse aqui é como a gente está utilizando o raio, então a gente utiliza uma circunferência para a nossa área de busca. Se a gente vir aqui nos outros métodos, por exemplo, no nosso método anterior, vou comentar esse aqui, e chamar o nosso método anterior, que é o método de margem. Então ele deixa de trabalhar como circunferência e passa a funcionar novamente como um quadrado. Deixa eu recarregar o cenário, recarregou. Então olha lá, esse ali é o nosso cenário utilizando o método de margem, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que ele ainda continua funcionando. Quando a gente passar o radar sobre a maçã, ele continua encontrando lá um objeto. E também a diferença que a gente tem para o nosso outro método, que é apenas o método que busca objetos nas vizinhanças, né, nas células vizinhas da nossa classe. Então eu vou tirar esse vírgula aqui que eu coloquei, que está dando problema de compilação, tirei. E aqui está. Então, como a gente tem esse método, só para relembrar, tá? A gente tem a busca que não considera as diagonais, olha lá, agora que ele encontrou. E se a gente considerar a diagonal aqui, basta que a gente passe o true aqui como verdade, para utilizar as diagonais, o nosso método muda. E a gente passa a utilizar a célula inteira, e não apenas a diagonal. Então aqui está.
Então, pessoal, esses são os 3 métodos que nós temos de busca, tá? Eu vou passar para vocês rapidamente sobre os outros métodos nos próximos vídeos, mas basicamente são essas as diferenças. Nós podemos buscar pelo quadrante inteiro, pelo quadrante na sua diagonal, que é onde seria um losango, ou pelo raio, onde nós buscamos nas nossas circunferências. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam e precisam de mais informações, basta usar os comentários ou assistir os vídeos anteriores. Um forte abraço e até mais.